Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade e ao Sistema Band. Daciolo, eu tenho, na verdade, 46 anos de serviço público, 16 de Exército Brasileiro, com muita honra. A nossa missão aqui é mais que dar esperança para o povo, é dar certeza que faremos um governo realmente diferente. Nunca integrei o Executivo. Entre outras medidas, o Brasil precisa voltar a fazer comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. Precisa agregar valor naquilo que tem, não só em seu subsolo, bem como produtos do campo. O Brasil precisa ser desburocratizado. É um cipoal de leis que estimula qualquer um a abrir qualquer empresa. Tem que ser desregulamentado. Todos nós sabemos que o salário do Brasil é pouco para quem recebe e muito para quem paga. A classe empresarial tem dito também, e o que eu vou falar aqui é para perder voto, mas eu não quero ganhar eleições e não poder governar. Os empresários têm dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Eu acredito que com essas medidas iniciais, além de atacarmos de frente a questão da violência, nós possamos fazer voltar no Brasil o emprego. Eu pensei que viesse discutir política nacional aqui. A senhora Valdelice, é uma funcionária minha que mora em Angra dos Reis, ganha 2 mil por mês. Quando a Folha de São Paulo foi lá e não achou, botou em manchete no dia seguinte que ela era fantasma. Só que em boletim administrativo da Câmara dos Deputados de dezembro, ela estava de férias, do final de dezembro até final de janeiro. A Val é essa senhora, humilde, trabalhadora, numa vila histórica de Mambucaba de pessoas pobres, humildes, mas trabalhadores. E essa senhora sempre prestou um serviço a mim naquele local longe, não é Angra dos Reis, chama-se Vila Histórica de Angra dos Reis. No tocante a patrimônios, o Ministério Público já me investigou, revirou a minha vida de perna para o ar. Inclusive o senhor Janot declarou que todos os meus imóveis são compatíveis. Quanto a filhos, eu tenho moral para indicar filho meu e o povo acredita em mim e vota neles. E meus filhos fazem um trabalho a contento na política. Nunca estive metido no Poder Executivo, nunca fui ministro, secretário. Sou uma pessoa que exatamente humilde como outra qualquer. E me orgulho, sim, da minha honestidade. E não dos atos de invadir propriedade privada dos outros que trabalhou e suou muito para conseguir aquele patrimônio e vai, uns desocupados, invadir e levar terror na cidade. Eu teria vergonha se estivesse invadindo casa dos outros, né? Auxílio moradia, está previsto em lei, se é imoral, é outra história. Imoral é você fazer o que você faz. Agora, eu não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão desqualificado como esse aí. Obrigado, Boixá, pode passar para outra pergunta. Primeiro, salário. Mais um rótulo que botaram na minha conta. O PT é o partido que mais me ataca nessa área. Ficaram 13 anos no governo e nada decidiram. Agora, o Estado deve interferir nessa área? No serviço público já é igual. Quanto à mortalidade infantil, sabemos que muitas medidas têm que ser tomadas. Começar com o saneamento básico, entre tantas e tantas outras. A questão de estupro em mulheres, né? Eu tenho um projeto de lei que visa a castração química voluntária para o condenado requerer progressão de pena. Lamentavelmente, a bancada feminina de esquerda na Câmara é contrário a isso daí. Eu acredito que, se aprovasse isso, nós inibiríamos, e muito, essa violência contra a mulher. Voltando à questão do salário. Tem muito local que mulher ganha mais do que homem. Deveríamos, então, lutar para diminuir o salário dessas mulheres competentes? Repito, o Estado não deve interferir nessa área. Quanto mais o Estado entra, pior fica o negócio no Brasil. Agora, a mulher tem que ser valorizada, sim. Hoje em dia, em muitas áreas de concurso público, passa mais mulheres do que homens. Em outras provas também, básico, a gente vê que mulher tirando uma nota maior do que homem. Elas estão melhores do que nós. Brevemente, nós é que estaremos querendo um salário igual a dela, com toda certeza.
Realmente lá é um foco de corrupção, de desmando, onde impera também a indicação política. Com toda certeza, Vossa Excelência não adotaria essa política caso chegasse lá, e creio eu que deveria ser o compromisso de todos, para nós começarmos realmente a diagnosticar os problemas do nosso Brasil, de modo que nós possamos ter esperança que por parte de nós, que porventura vem ocupar a chefia do governo, realmente trate com o devido zelo um banco de fomento tão importante como esse. Então, parabenizo Vossa Excelência. Eu acho que o Brasil está de parabéns se essa proposta for à frente a partir do próximo governo. A violência só cresce no Brasil exatamente porque é uma equivocada política de direitos humanos. O policial civil e especial militar nunca foram tão desvalorizados. Não tem uma retaguarda jurídica para poder bem cumprir o seu dever. O cidadão de bem, esse foi desarmado por ocasião do referendo de 2005, apoiado, inclusive, pelo partido do senhor ex-governador. E o bandido continuou muito bem armado. Nós devemos fazer com que a vontade popular, por ocasião do referendo, se faça presente em nosso meio e o cidadão possa comprar armas de fogo para a sua legítima defesa. A pirâmide realmente para nós tem que ser invertida. Se gasta muito pouco, levando-se em conta o que se gasta no ensino superior. Gasta muito pouco no ensino básico. E você pode ver, tem escolas que foram militarizadas pela nossa Polícia Militar, Especial, Goiás e Amazonas, bem como temos os colégios militares. Nessa semana mesmo, o jornal Correio Brasiliense publicou que 4 estudantes foram aprovados em Harvard, estudantes do Colégio Militar de Brasília. As escolas militarizadas, Ciro Gomes, eu tive numa delas, no Amazonas, e ela foi construída num local perto de uma comunidade muito pobre e violenta. Então, a hierarquia e disciplina entrando na escola, o percentual dessa garotada que consegue acesso ao nível superior é muito acima das demais escolas públicas e particulares de todo o estado do Amazonas. Então, a hierarquia e disciplina, no meu entender, tem que se fazer presente. O que aconteceu ao longo do tempo? Retirar a autoridade do professor em sala de aula. Hoje em dia, pesquisas da PEOSP, a PEOSP aqui em São Paulo, né, pesquisa recente, diz que 70% dos professores já foram agredidos física ou moralmente por parte de alunos ou pai de alunos. Então, eu entendo que restabelecendo a autoridade, invertendo essa pirâmide de gasto, nós podemos atingir o objetivo final, que é dar uma educação de qualidade para a garotada do Brasil. Agora, tenho conversado com meus colegas do Alto Comando do Exército, alguns estão de acordo. Em havendo meios, nós devemos fazer, sim, um colégio militar em cada estado cuja capital não o tenha. Aqui em São Paulo, Boixá, pretendemos fazer o maior colégio militar do Brasil, no campo de Marte. Agora, a questão do chicote não existe, você me desculpa aqui, mas não existe, tá? Nenhum pai, nenhuma mãe quer tirar o filho de lá. E eu conversei com muitos, fui em Anápolis também, fui lá no estado de Manaus, nenhum pai quer tirar o filho de lá e a fila é enorme. Entendo que com hierarquia, disciplina e sem chicote, chegaremos lá. Alguém que está em casa, por acaso sabe o nome do ministro da Educação? Sabe o nome do ministro da Saúde? Da Ciência e Tecnologia? Não. Sabe por quê? São pessoas insignificantes que são colocados lá para trabalhar para o partido político. É igual o candidato aqui que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão. O Ministério do Transporte é um dos ministérios mais corruptos existentes no Brasil. Tudo de errado acontece lá. Obviamente, o preço daquilo que nós transportamos encarece. Devemos investir, sim, buscando a parceria privada em outros modais, como a ferrovia e o arco viário. No mais, no momento, como temos basicamente o rodoviário, devemos acabar com a indústria da multa no Brasil.
É um vexame o que acontece na indústria da multa no Brasil. É uma roubalheira só. Devemos também rever, via acordo, o preço dos pedágios, que é inadmissível esse pedágio altíssimo que temos hoje em dia no Brasil. Primeiramente, o ano passado eu poderia ter gasto R$400 mil da minha verba, chamada cotão. Usei metade disso. A questão do auxílio moradia está na lei. O meu apartamento particular em Brasília, de 70 metros quadrados, eu tenho despesas, né? Pago IPTU, pago condomínio, entre outras coisas. Fica quase no 0 a 0. Poderia, ou melhor, estou ocupando agora um apartamento funcional e estou botando à venda o meu apartamento para acabar com isso daí. Questão de pensão de filhas militares. Deixe bem claro que nós tínhamos a nossa previdência própria até o início dos anos 60, quando o governo então resolveu pegar aquele recurso e fazer com que o governo viesse a pagar as pensões. Em 2000, botamos um ponto final nessa vitaliciedade da pensão das filhas. Obviamente, tem ainda aquelas que tinham o direito adquirido. Agora, cortar privilégio de militares, que privilégio? Se nós não temos fundo de garantia, não temos hora extra, não temos direito adicional noturno, não temos direito a absolutamente nada. Nós trabalhamos em média 70 horas por semana e não ganhamos nada além disso. E o militar é uma categoria à parte, está à disposição do chefe da nação, do seu povo, 24 horas por dia. Isso é uma grande realidade. E nós vamos tentar agora, então, substituir essa terceirização, colocando lá um capitão do Exército como presidente e um general como vice-presidente. É até bom para explicar um pouquinho da minha vida. Tá? Fiquei por 17 anos no Exército Brasileiro. Saí do Exército quando fui diplomata no cargo de vereador em 1988 no Rio de Janeiro. Não fui expulso e nem botei bomba em lugar nenhum. Todos os processos das acusações foram arquivados. Colocar bomba, colocava atuar. Ex-chefe Dilma Rousseff, que matou gente, inclusive, como matou Mário Cosel Filho em São Paulo, explodindo o QG daquele exército, como matou a Coronhada, o seu grupo VPR, o tenente Alberto Mendes Júnior, lá nas matas do Rio Ribeira de Iguape. Assim sendo, eu sou uma pessoa que sou capitão do Exército com muito orgulho e pretendo sim continuar servindo minha pátria como capitão do Exército, tendo a meu lado um general do glorioso Exército Brasileiro. Entre os melhores ranqueados, só tem um que pode realmente mudar o destino do Brasil. Esse chama-se Jair Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. Um presidente que não divida homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres. Um presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o Foro de São Paulo, que faça negócio com o mundo todo, não mais pelo viés ideológico, que pratique sim o livre mercado. Um presidente que jogue pesado na questão da insegurança pública, para que as mães possam sorrir sem mais temer. Precisamos de um presidente que, acima de tudo, tenha a palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.